Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui juntos mais uma vez, graças a Deus, para lhes falar hoje sobre um dos mais estranhos, complexos, profundos mitos da mitologia grega. Vou lhes falar sobre Sísifo. Sísifo era tido naquela época como o mais astuto e habilidoso dos homens. E segundo uma das muitas interpretações a respeito desse mito, porque tem uma série de outras que dizem ora isso, ora aquilo, mas enfim, vamos nos ater a essa. Sísifo era rei de Corinto, filho de Eolo, o vento, e de Enarete, e tinha como uma esposa chamada Mérope. E era apontado como um importante mito grego que, em linhas gerais, apresenta todo tipo de trabalho ou situação que é interminável e absolutamente inútil, levando muitas vezes ao extinguir da vida. Ou seja, todo o trabalho, o mito apresenta todo o trabalho que é absolutamente inútil, que não tem sentido algum, como alguma coisa que nos remete a Sísifo. Certa feita, Sísifo desafiou e enganou Deus, Zeus, além de outros deuses, pois viu quando uma bela jovem era sequestrado por uma águia a mando de Zeus. Ele ficou caraminholando por ali, mas nossa, por que uma águia teria sequestrado uma jovem tão bonita? E ficou ali pensando de um lado, pensando do outro, indagava daqui, indagava dali, e chegou a um outro rei, rei dos rios, Deus dos rios, e disse-lhe, poxa vida, e soube que a moça que tinha sido sequestrada pela águia era a filha deste Deus, o Deus dos rios. Olha, eu sei quem sequestrou a sua filha, mas eu lhe conto se você pôr uma fonte de água no meu reino, que sofre com secas, a agricultura não vai bem, e eu tenho de dar condições de vida melhores ao meu povo. Aí o Deus dos rios topou, não tem problema, eu ponho uma fonte de água, há de ser perene, contínua, lá no seu reino, mas você vai me dizer quem foi que roubou. Ah, eu digo, quem roubou a sua filha foi uma águia, quem sequestrou foi uma águia, a mando de Zeus. Tá bom, aí o Deus dos rios ficou agradecido e a história teria acabado aí, mas não. Zeus ficou sabendo que quem tinha delatado a história, quem tinha contado aquela história ao Deus dos rios, fora Sísifo. E o que ele faz? Manda que o Thânatos, o rei, o deus da morte, fosse até ele e o levasse embora desta vida. Thânatos foi até, se aproximou de Sísifo, mas Sísifo era esperto pra caramba e reconheceu a figura que se apresentava como um jovem bonito, garboso, todo de negro, como normalmente a morte desde aquele tempo era apresentada, com asas enormes, com uma certa malícia nos olhos, e Sísifo olhou para ele e falou assim, nossa, como você vai me levar mesmo? Eu sei que eu vou morrer, não me adianta nada mais ficar com as minhas joias, eu vou lhe dar. Me permita que ele ofereça primeiramente este colar, para que você fique adornado, porque você fique bonito, mais bonito do que já é. E pôs o colar no pescoço de Thânatos. Na verdade, aquele colar era uma corrente, uma coleira. E Thânatos se viu aprisionado. Com a morte aprisionada, então, ninguém mais morria por aquelas paragens. E Ares, o deus
da guerra ficou extremamente consternado, enfurecido, pois não havia mais mortos e como é que ele ia continuar na sua labuta de colher os corpos e levá-los? Foi então, vai até Sísifo e liberta Tânatos para que Tânatos continuasse seu destino e levasse Sísifo para o submundo existente, que então já era dito que seria o submundo da morte. Mais uma vez a astúcia de Sísifo se manifesta, ele orienta sua esposa para que não fizesse as pompas fúnebres quando ele morresse. Assim é feito, e ao chegar ao submundo encontra Hades, o deus dos mortos, e conta-lhe que sua esposa não o havia enterrado adequadamente, pois, como rei que era, precisava de pompas, de honras fúnebres condizentes ao seu estado de rei. E pede que Hades lhe permite voltar à vida para que pudesse repreender sua esposa. Aí ele insiste daqui, insiste dali, e Hades nada, até que um dia Hades disse assim, puxa vida, você está me enchendo a paciência, vai lá falar com a sua esposa, mas volta rápido, se não voltar eu vou te buscar. E ele então, Sísifo vai, encontra Mérope e foge com ela. Tem uma longa vida distante de Corinto. Contudo, um dia, mortal que Sísifo era, ele morre. E aí, quando ele desce ao mundo dos mortos, ele encontra todos os deuses aos quais havia ludibriado. Que fazer então? Que fazer então? É condenado então, vejam, é condenado então a empurrar uma pedra da planície até o alto de um morro. E quando chegasse quase em cima, aquela pedra rolaria novamente até o ponto inicial, isso sendo feito indefinidamente, pelo resto da sua existência. O mito poderia morrer aí, mas morre não. Vamos trazê-lo para a nossa realidade? Vamos, para o nosso mundo atual, contemporaneamente, pode chegar a algumas constatações. Nunca é bom brincar com os deuses, com os orixás, com os santos ou com quaisquer outras entidades de qualquer outra denominação a qual não conheçamos de verdade, pois certamente o castigo virá. Jamais brinquemos com aquilo que nós supomos conhecer ou sequer conhecemos de verdade. Bom, Albert Camus, de quem já tratei dele há algum tempo atrás, escreveu em 1942 uma obra magnífica chamada O Mito de Sísifo, onde ele aponta a absoluta inadequação e o absurdo da guerra. Vejam, o livro foi escrito em 42, plena Segunda Guerra Mundial, onde ele aponta, como eu já disse, o absurdo da guerra, a iniquidade, onde inocentes são condenados inexoravelmente à morte, como meros fantoches, sem noção alguma para que servem. Caprichos aqui, caprichos dali, um general quer chegar a 4 estrelas, outro general também, mas tem ciúme do outro, e aí as guerras se prolongam indefinidamente. Ou então, um país alega que aquele território ali era seu no passado e quer trazê-lo novamente para si. Seriam úteis todas essas manobras em um rito de poder tremendamente hostil e pernicioso. Quem seriam úteis? Essas massas de manobras, os soldados, as pessoas, as vítimas civis que são arroladas à morte inexoravelmente. Uma bomba cai aqui, outra bomba cai ali, mata quem estiver perto, independentemente de quem seja. Enfim, Camus aponta o absurdo sentido da vida. Vejam, ele aponta o absurdo sentido que a vida tem, pois
o que vivemos é um mundo repleto de profunda tristeza, completamente sem sentido, praticamente que conduzido por seitas religiosas ou por correntes políticas que amordaçam o homem, levando-o, infelizmente, ao cúmulo dos sacrifícios, que é o suicídio. Mas, enfim, o suicídio seria uma saída corajosa, um tremendo ato de covardia ou meramente um portal a mais de sofrimento? Belas indagações, principalmente para aqueles que já sofreram. Não digo na pele, porque se na pele a pessoa já partiu, mas as intermináveis conexões que um suicídio implica. Enfim, são essas as situações com que nos defrontamos. Vivamos a vida ou vamos desperdiçá-la com uma fuga? Sugiro que a vivamos, hoje e sempre, graças a Deus.